Meus queridos irmãos, que a doce paz de Jesus nos envolva, nos cuide, nos abrace. Mais um momento com Maria, mais um momento de paz. Vamos pegar a nossa água para que possa ser fluidificada no final. Vamos estar também em pensamento por todos os nossos irmãos que necessitam dessa paz de Jesus, da saúde, da tranquilidade. Vamos fazer a leitura de uma mensagem do Emmanuel, do livro Fonte Viva de Chico Xavier. É a mensagem 66. Acordar e erguer-se. Desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te iluminará. Palavras de Paulo. Está em Efésios, capítulo 5, versículo 14. Há milhares de companheiros nossos que dormem indefinidamente enquanto se alonga debalde para eles o glorioso dia de experiência sobre a terra. Percebem vagamente a produção incessante da natureza, mas não se recordam da obrigação de algo fazer em benefício do progresso coletivo. Diante da árvore que se cobre de frutos ou da abelha que tece o favo de mel, não se lembram do comezinho dever de contribuir para a prosperidade comum. De maneira geral, assemelham-se a mortos preciosamente adornados. Chega, porém, um dia em que acordam e começam a louvar o Senhor em êxtase admirável. Isso, no entanto, é insuficiente. Há muitos irmãos de olhos abertos, guardando, porém, a alma na posição horizontal da ociosidade. É preciso que os corações despertos se ergam para a vida, se levantem para trabalhar na sementeira e na seara do bem, a fim de que o Mestre os ilumine. Esforcemo-nos por alertar os nossos companheiros adormecidos, mas não olvidemos a necessidade de auxiliá-los no soerguimento. É imprescindível saibamos improvisar os recursos indispensáveis em auxílio dos nossos afeiçoados, ou não, que precisam levantar-se para as bênçãos de Jesus. Não basta recomendar. Quem receita serviço e virtude ao próximo sem antes preparar-lhe o entendimento como o espírito de fraternidade, identifica-se com um instrutor exigente que reclama do aluno integral conhecimento acerca de determinado e valioso livro sem antes ensiná-lo a ler. Disse Paulo: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. E nós repetiremos: acordemos para a vida superior e levantemo-nos na execução das boas obras. E o Senhor nos ajudará para que possamos ajudar os outros. Meus queridos, que mensagem edificante essa, né? Muitos, não são poucos os irmãos que vivem dormindo, que vivem ali como bicho preguiça, saindo quando tem fome, quando não tem, fica dormindo. E nós, seres humanos, filhos de Deus, precisamos acordar, nos erguermos, levantarmos, sairmos para a batalha diária e também ajudar aqueles irmãos que, infelizmente, se acomodam no ostracismo, numa preguiça, numa dormência, e nem buscam encontrar o meio do próprio sustento. Quando Paulo diz, levanta-te, acorda,
é para que nós possamos estarmos despertos na vida. E para que possamos também ajudar aqueles irmãos que, infelizmente, não conseguem levantar-se. Preparando, falando do Evangelho de Jesus, da humildade, da caridade, da oração, do perdão. Preparando assim esses irmãos para esse levantar, esse seguir adiante. Façamos como Jesus nos ensinou. Amemos ao nosso próximo como a nós mesmos. Queiramos o bem de cada um conforme a necessidade de cada irmão se apresentar. Vamos fazer a oração da nossa mãezinha Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Menina Maria, mãe de Jesus. Rogai por nós, pecadores, mãe amada, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, mãe querida. Que assim seja. Meus queridos, mais um momento de paz. Mais um momento para estarmos juntos, estudando, conhecendo a nossa doutrina consoladora. Estamos lendo o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Vamos iniciar hoje o capítulo 10, que fala sobre a intervenção dos demônios nas modernas manifestações. Acabamos de ler o capítulo 9, que fala sobre os demônios. Então vamos ver essa intervenção. Como acontece essas intervenções nas nossas vidas, para que estejamos sempre alertas. É um capítulo bem extenso, mas nós vamos dividindo aos pouquinhos e chegaremos ao final. Vamos iniciar. Intervenção dos demônios nas modernas manifestações. O item 1. Os modernos fenômenos do espiritismo têm atraído a atenção sobre fatos análogos de todos os tempos. E nunca a história foi tão compulsada nesse sentido como ultimamente. Pela semelhança dos efeitos, inferiu-se a unidade da causa. Como sempre acontece, relativamente a fatos extraordinários que o senso comum desconhece. O vulgo viu nos fenômenos espíritas uma causa sobrenatural, e a superstição completou o erro, ajuntando-lhes absurdas crendices. Provém daí uma multidão de lendas que pela maior parte são uma amálgama de poucas verdades e muitas mentiras. 2. As doutrinas sobre o demônio, prevalecendo por tanto tempo, haviam de tal maneira exagerado o seu poder, que fizeram, por assim dizer, esquecer Deus. Por toda parte surgiu o dedo de Satanás, bastando para tanto que o fato observado ultrapassasse os limites do poder humano. Até as coisas melhores, as descobertas mais úteis, sobretudo as que podiam abalar a ignorância e alargar o círculo das ideias, foram tidas muitas vezes por obras diabólicas. Os fenômenos espíritas de nossos dias, mais generalizados e mais bem observados, à luz da razão e com auxílio da ciência, confirmaram, é certo, a intervenção de inteligências ocultas, porém agindo dentro de leis naturais e revelando por sua ação uma nova força e leis até então desconhecidas. A questão reduz-se, portanto, a saber de que ordem são essas inteligências. Enquanto se não possuía no mundo espiritual
noções mais que incertas e sistemáticas, a verdade podia ser desviada. Mas hoje, que observações rigorosas e estudos experimentais esclareceram a natureza, origem e destino dos espíritos, bem como o seu modo de ação e papel no universo, hoje dizemos, a questão se resolve por fatos. Sabemos agora que essas inteligências ocultas são as almas que viveram na Terra. Sabemos também que as diversas categorias de bons e maus espíritos não são seres de espécies diferentes, porém que apenas representam graus diversos de adiantamento. Segundo a posição que ocupam, em virtude do desenvolvimento intelectual e moral, os seres que se manifestam apresentam os mais fundos contrastes, sem que por isso possamos supor não tenham saído todos da grande família humana, do mesmo modo que o selvagem, o bárbaro e o homem civilizado. Item 3. Sobre este ponto, como sobre muitos outros, a Igreja mantém as velhas crenças a respeito dos demônios. Diz ela, há princípios que não variam há 18 séculos, porque são imutáveis. O seu erro é precisamente esse de não levar em conta o progresso das ideias. É supor Deus insuficientemente sábio para proporcionar a revelação ao desenvolvimento das inteligências. É, em suma, falar aos contemporâneos a mesma linguagem do passado. Ora, progredindo a humanidade enquanto a Igreja se abroquela em velhos erros sistematicamente, tanto em matéria espiritual como na científica, cedo virá a incredulidade, avasalando a própria Igreja. Meus queridos irmãos, como nós vimos nesse capítulo 9 sobre os demônios, nós podemos observar que todo espírito mau pode ser chamado de demônio, porque ele é um espírito que ele não ama, é um espírito que não progride, é um espírito que não evolui por si só. Mas, sabendo nós que Deus é um Pai de amor, presente, onisciente, Ele busca perdoar esses irmãos, dando-lhes a oportunidade, muitas vezes através de uma reencarnação, muitas vezes através de um trabalho na parte espiritual, de adiantamento, de evolução espiritual. Então, essas comunicações, muitas vezes, que a Igreja denomina ser coisa demoníaca, não passam de espíritos que não evoluíram. Espíritos que ali estão somente para tentar fazer zoada, tentar embolar o meio de campo, transformar pensamentos, não pensamentos bons, mas pensamentos maus. Então tenhamos a certeza de que os demônios nada mais são do que espíritos sem evolução. Espíritos que necessitam de oração, de paz, para dar continuidade à sua jornada. E mais cedo ou mais tarde, todos eles serão reabilitados na casa do Pai. Porque é assim que Deus determina para seus filhos que todos sejam bons, independente de qualquer situação. Independente. E vamos fazer a nossa oração. Vamos conversar com o Pai, agradecendo, em primeiro lugar, pela vida, pelas oportunidades que nos surgem de evolução, de crescimento, de entendimento. Às vezes eu fico a pensar, meus queridos,
Que seríamos nós sem essa oportunidade de crescer, de evoluir, de melhorarmos? Nada. Estacionaríamos no tempo e no espaço. Mas o Pai, por tanta bondade que possui, nos proporciona essa oportunidade de evolução. Pedimos ao Pai no momento, ajuda-nos, Senhor. Aumenta a nossa fé, aumenta a nossa condição de ser, de possuir, de ter, de querer. Que precisamos querer, meus irmãos, para melhorarmos. Peçamos ao Pai por todos os nossos irmãos em Cristo que sofrem dos males físicos, dos males espirituais. Deus é conosco. Precisamos somente deixar que Ele adentre em nossas vidas, em nossas famílias, em nossas cidades, em nossos estados, países. Porque Ele é presente. Diuturnamente Ele é presente. Nós só precisamos deixá-lo atuar em nossas vidas. E por isso te pedimos, Pai amado, cuida dos teus filhos que sofrem desses males físicos, que muitas vezes, na hora da dor, correm atrás, buscam a Ti, pedem socorro. Dos nossos irmãos que sofrem com os problemas espirituais. Triste, Pai, eles se deixarem, os irmãos, se envolverem pelas nuvens escuras, por aqueles espíritos que estão somente para destruição, para perturbar. Por isso te clamamos, Pai amado, misericórdia, clemência para todos os teus filhos que precisarem. Te pedimos pelas famílias, que em cada lar exista, Pai, a oração, a união, o respeito. E que cada família, Pai, encontre na oração aquilo que falta para o cumprimento de suas vidas. Te pedimos, Pai amado, pelos nossos irmãos que usam os vícios, pelos nossos irmãos que praticam o mal. E muitos irmãos, Pai, quando praticam o mal, sorriem, parece que não fizeram nada. Aí, Pai, é onde a gente diz, tem um espírito mal com ele. Não é possível, meu Deus, que essa criatura é filho de Deus e tenha essa reação mediante o mal cometido. Tende misericórdia, Senhor, desses irmãos. Abraça-lhes, protege-os, para que eles se recuperem dessas atitudes nefastas, ruins. Tu nos criaste bons, Tu nos criaste perfeito, Pai. Nós é que muitas vezes buscamos o erro. Por isso te pedimos, Pai, tende misericórdia de todos nós. Tende misericórdia, Senhor. E vamos juntos, meus queridos. Fazemos a oração que Jesus nos ensinou, pedindo a Deus, Senhor, ser conosco. Não nos deixa sozinho, Pai, nem pensamento. Nem pensamento. Que a espiritualidade amiga possa estar vindo, fluidificar nossas águas. E que essas águas nos sirvam de alento, de remédio, de paz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome de amor. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre.
Perdoa, Pai querido, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis, Pai, cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, de toda tentação. Pois teu poder, o reino, a honra e a glória, hoje, amanhã e por toda a eternidade. Louvado sejas tu, Pai amado, para sempre seja louvado. Amém.